Deixa eu dar um dado que é importante. O PNAE é o maior programa de alimentação escolar gratuita do mundo. Essa questão de você ser orgânico, eu digo que é muito abraçar. Porque antes de qualquer coisa, a primeira coisa que o agricultor pensa é em ganhar. E dentro de uma agricultura agroecológica e orgânica não é dessa forma, é completamente ao contrário. Se você não tiver amor por aquilo que você faz, você acaba botando dinheiro na frente e fazendo besteira. Quando você faz concorrência aberta numa sociedade muito desigual, sim, como é a nossa, a desigualdade só se cristaliza. Terão acesso a esses editais os que têm melhores condições de ter acesso. Sim. Se você quer promover equidade, você tem que tratar desigualmente os desiguais. Sim. Olá, bem-vindos ao podcast Fala Agricultor. Eu sou Tereza Corção, chefe designer, cofundadora do Instituto Aniva, e esse programa vai tratar dos desafios dos agricultores familiares. A gente sabe que cerca de 70% do que a gente come vem da agricultura familiar, mas mesmo assim não para de crescer os riscos para esses produtores. A pergunta que a gente faz é: dá para viver da agricultura familiar? Para responder essa e outras perguntas, hoje eu vou conversar com a minha querida amiga, agricultora agroecológica Isabel Yamaguchi, que está aqui remotamente, que faz parte da Associação ABIO, uma das pioneiras do Circuito Carioca das Feiras Orgânicas. E também vão estar conosco a Bibi Cintrão, representante da Rede Ecológica, dentre outros grupos, e Renato Maluf, professor do CPDA, pós-graduação da Universidade Rural e pesquisador de agricultura familiar. Bem-vindos, bem-vinda, Isabel. Muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. E vamos começar, né, nossa conversa. Então, primeiro, hoje de manhã acordei cedinho, a gente já começou a trocar a mensagem, né? E eu queria saber um pouco da origem mesmo. A gente não vai se ater muito a isso, mas eu acho importante você falar um pouquinho como é que foi essa vinda dos seus pais para o Brasil, que ano que foi, que década. Conta pra gente um pouquinho dessa sua origem. Primeiramente, bom dia, né? E agradecer a oportunidade pela fala. Então, a história dos meus pais começa em 1960, quando eles vêm do Japão para o Brasil. Foi um acordo que foi feito entre Brasil e Japão. O Japão tinha enfrentado a pós-guerra, né? E o país não estava muito bem na parte econômica e o imperador enviou famílias do Japão para o Brasil, inclusive para implementar a produção de hortaliças, que na época era uma carência muito grande, né? Sim, desculpe, só te interromper. Sim. Enviou para várias partes do Brasil, né? Teve essa... Várias partes da América Latina. Ah, né? sim. Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, né? Foi Peru também, né? Que... Peru, sim, Peru também, né? E daí eles chegaram em São Paulo. De São Paulo, alguns imigrantes desceram, né? Alguns japoneses ficaram em São Paulo, outros ficaram em Paraná, e minha família ficou no Rio de Janeiro. Se estabeleceu no Rio de Janeiro. Como já era um acordo pré-estabelecido, haviam colônias que foram feitas para cada família, né? Cada família ocupava aquele pedaço de fazenda, né? Cada um tinha uma ocupação num lote. E minha família começou ali. Algumas pessoas não devem saber, outras devem saber, logicamente, que quando foram dados esses lotes, não eram fazendas de gado, eram realmente mata atlântica. Você já imaginou começar uma roça do zero? Você tirar todo aquele material, sabe, com pouco recurso. E eles, assim desculpa, vou ter que te interromper de vez em quando para tirar as dúvidas. E eles já tinham noção de agricultura quando eles vieram de lá? Então, muitos tinham formação superior, por incrível que pareça. Eram diretores de faculdade. Era realmente uma aventura muito louca, né? Deixar um país com um nível de educação excelente, que era o Japão, apesar da guerra, e vir para o Brasil no meio de uma floresta. Imagine isso. Então, ao longo desse processo, eles tivemos educação para aprender muitas culturas. Sim. Então, se hoje sabemos
de caqui, de goiaba e etc., é porque a gente também teve avicultura, suinocultura, tudo isso foi implementado ao longo do tempo. E cada família se adaptou àquilo que ele mais gostasse. Sim. E aí, como é que foi, então? Bom, esse início você falou, inclusive você me disse hoje de manhã por WhatsApp que foram 40 dias no mar nessa travessia. Isso, 40 dias no mar. Teve pessoas que ficaram por lá, morreram no caminho, né? Nossa. É uma história que pouca gente fala, Uhum. mas quem quer se aventurar acaba, né, tendo esse tipo de coisa. Isso. E aí eu vou contar um pouquinho como é que eu te conheci, né? Eu estava na Feira da Glória, você nem sabe disso, estou contando aqui pela primeira vez. Eu estava na Feira da Glória e aí me chamou a atenção uma voz dizendo assim, meu filho está com dor de ouvido, o que eu posso fazer? E aí uma outra voz dizendo, você faz isso, faz aquilo, tem aqui. Eu não me lembro qual era a erva, né? E aí eu fui olhar quem era, falei, essa aí, engraçada, ela deve saber das coisas. Então foi aí que eu comecei a te conhecer e depois a gente ampliou esse conhecimento, nos vimos muitas vezes, conversamos muito, rimos muito. E hoje eu tenho um orgulho enorme de ter você no Conselho do Instituto Maniva, né? É uma coisa que para mim fez muita diferença. Cada vez que você foi e no meio do conselho você falou, abre uma luz, porque a gente não tem a menor noção do que é a vida de um agricultor familiar. E por isso, então, que nasceu essa ideia do podcast, né? Então, eu queria... tenho aqui alguns temas para falar, mas eu queria pedir aqui os meus queridos amigos também, quem quiser fazer alguma pergunta para você. Eu queria... bom dia, Isabel. É um prazer estar aqui conversando. É uma curiosidade, a instalação inicial era um casal? Ou era uma família maior? Como era? Então, no caso da minha família, era meu pai, minha mãe e 3 filhos pequenos. Um de 5, um de 4 e uma de 9 meses. De 6 a 9 meses que vieram nesse navio. Então, já era uma família constituída. E a área que vocês receberam era que tamanho? Era de 4 hectares. Mas o uso não podia ser total porque tinha área de mata, né? Então muita coisa era morro. Então a gente se limitou mesmo a uma pequena baixada mesmo. Mas você foi nascida aqui no Brasil? Eu nasci aqui em 1970, né? Então eu já sou praticamente brasileira, né? Tá certo. É uma imigração tardia, né? Sim, não é a sim. mesma migração do início do século, né? Japonesa. Sim. Teve 2 imigrações. Tem uma migração enorme. Não é? Eu estou errado, Isabel, mas acho que a imigração japonesa grande foi no início do século XX, não é isso? Isso, está certíssimo. Para São Paulo, que eu sei. E depois, como é que foi? Porque você agora está em Seropédica, né? Como é que foi essa trajetória? Onde que eles chegaram aonde? Já foi por aí? E como é que foi a tua trajetória para chegar onde você está agora? Nós passamos por vários tipos de cultura. Nós passamos pela goiaba, nós passamos pela horticultura, nós passamos pela produção de pepinos, de frutas, né? E teve um dado momento em que a família partiu ao meio. Porque meu pai achou na época que uma família, imagine, chegou 3, mas se transformou em 8 filhos. 8 filhos numa propriedade, meu pai chegou no momento que achou que tinha que procurar uma outra área para poder suprir as necessidades da família. E nisso a família se dividiu. Ficou 4 de um lado e 4 numa outra propriedade que era bem maior e com mais recursos. Que na época a gente participava da Cooperativa Agrícola de Cotia, né? A famosa Cotia. Então, nisso eu fiquei na primeira parte do sítio, na primeira fase que meu pai participou. E como ficamos mulheres só, para você ver como é que foi difícil e tão cruel, ficamos só as mulheres no sítio. Como é que só mulheres iríamos tocar aquilo sozinhas, cujo maquinário era pesado? Existiam máquinas pesadas que a gente não conseguia mover eles. Aí acho que meu pai se sensibilizou e mandou um dos meninos para nós. Aí começamos a produzir nesse sítio pequeno, aos trancos e barrancos, com muito sacrifício, 3 mulheres e um homem, e
E de lá eu conheci meu marido, né? Através de digamos, de um encontro de agricultores que aconteceu em Espírito Santo. Foram um encontro de agricultores para mostrar a agroecologia. Foi aí que eu conheci a primeira vez falando sobre agroecologia. Sim. Imagine uma agricultora convencional, acostumada com aquele pacotão que todo mundo já conhece, né? E lá eu conheci a fazendinha do Nasser, que foi o primórdio dos orgânicos e dos agroecológicos. Dali eu conheci meu marido, que é técnico agrícola. Sim. E dali foi rolando, a gente casou e eu vim para Seropédica, né? Porque o trabalho dele era aqui em Seropédica. Sim. Né? E a relação com a Rural, como é que nasceu? Então, na verdade, eu que às vezes saía para vir buscar conhecimento na Rural. Né? Muitas vezes eu saí da Rural. Foi daí que eu conheci o João Pimenta, que acho que a Bibi conhece, o João Pimenta, né? O nosso caminhoneiro que faz a logística dos orgânicos, né? Eu conheci o João Pimenta e naquela época, foi em 1995 que eu cheguei para a Seropédica. Em 2007, 2008, eu conheci um homem, um negão altão, em frente ao quiosque, que era o quiosque do grupo da época, e eu conheci o João Pimenta, que estava vendendo, sabe o quê? Uma cumbuca de tomates, tomates pequeninos. A Bibi deve saber, aqueles tomates deliciosos, agroecológicos. Daí que eu conheci o João Pimenta e a gente começou a relação de conversa sobre como é que era ser o orgânico, que naquela época era tão almejada, e era um grupo muito fechado. Né? Para você ser orgânico, você tinha que se aliar a alguém que tinha intimidade com a bio, e na época a gente não tinha, nem eu, João. E João há anos tentando entrar e não conseguia, porque era um negócio mais burocrático, né? A Bibi deve saber um pouco disso. Daí começamos a formar o grupo Ser Orgânico, que foi um primórdio dos grupos de SPG na Baixada. Olha só. E não é coincidência que hoje você está falando com a gente aí da Rural, né? Não é. É gratificante. Eu também tenho que agradecer a Nelise também, a FAF, que apoia juntamente, né? Então, essa relação com a Rural teve uma relação geográfica, né? Mas também você começou a ter uma troca com eles, com os professores, com os alunos. Como é que foi isso? Sim. Constantemente eu estou atrás de novidades, das pesquisas, né? Da questão da tecnologia, porque a agricultura hoje, sem tecnologia, eu falo que vai morrer. Inclusive, a agricultura familiar, se não for urgentemente apoiado, existe o risco da extinção da agricultura familiar. Né? Se hoje fala em sucessão, a sucessão é muito falada entre os agros, né? Entre o pessoal da grana, mas sucessão entre a agricultura familiar, que já está numa situação bem, assim, drástica, né? Sim. Fica difícil. Você é uma pessoa que sempre me falou isso, né? E eu ficava muito sem palavras, assim, quando você falava, eu dizia, gente, mas será que tem essa falta de sucessão em todo lugar? E aí eu passei a perguntar em todo lugar que eu vou, quando eu visito agricultores, eu pergunto sobre a sucessão. E, infelizmente, a resposta é igual à sua. Igual. Sim. Então, queria um pouco falar sobre isso. Como é que é para você isso? E também perguntar, né, para a Bibi, para o Renato, como é que é. A gente está vivendo num momento do mundo que a gente tem esse risco, dentre tantos riscos, e o que vai acontecer depois, né? O que você acha que vai acontecer depois, quando não tiver mais a sucessão? Então, a geração do meu pai, todos eles já se foram ou estão indo, né? A geração do 90, do 80 anos, todos estão indo. Eu ainda estou, né, produzindo, e eu não sei o que vai acontecer na próxima geração. Realmente é uma coisa muito preocupante. Na sua família tem alguém da nova geração, mais jovem, que tem interesse pela agricultura? Então, se não tiver paixão e aquilo estiver dentro de você, eu acho muito difícil, porque, como diz o João, não só de amor a gente vive. Infelizmente, o dinheiro faz diferença dentro de tudo, né? De todo mundo. Uhum. E quando isso não acontece, acaba virando um grande pesadelo, né? Uhum.
Ô Isabel, você falou de paixão, dessa trajetória da sua família, do seu pai, com todos os desafios, né? 9 filhos, a opção de ir para a cidade não aconteceu para ninguém. Só para corrigir, 8 filhos. 8, então. Então, acho que não, isso nunca aconteceu. Para o meu pai, não. Meu pai, ele gostava realmente de viver na roça, porque é o que ele sabia fazer. Na verdade, ele tinha 2 profissões. Ele tinha agricultura e ele era médico acupunturista. Era o outro sonho dele. Ele veio do Japão formado e uma das grandes frustrações dele foi não ter conseguido ter essa profissão aqui no Brasil. Poxa Só veio há vida. pouco tempo. E ele né? fazia isso no sítio ou ele vinha para a cidade para fazer Então, às acupuntura? vezes ele fazia acupuntura nas casas das pessoas e ele também recebia no sítio. Quando a roça não dava, ele tinha que usar esse artifício que ele tinha conhecimento. Sim. Bibi, você queria fazer uma pergunta? Não é, eu ia até perguntar, quer dizer que das suas filhas, você tem 2? Quantos filhos você tem e como é que elas estão pensando o futuro delas, assim, que elas... Então, o grande sonho de um agricultor, de todo agricultor, seja quem não tenha dinheiro e quem tenha, mas mais quem não tem dinheiro, é que seus filhos se formem um dia e se tornem doutor. Mas vontade de mãe muitas vezes não é vontade deles. Bom, 2 filhas estão na faculdade e ele resolveu não seguir a profissão dentro da faculdade. Eu não sei o futuro deles, mas eu sempre digo, se vocês aprenderem algo na agricultura, vocês nunca vão passar fome. Se tiver um pedaço de terra, vocês vão saber cultivar. Mas, se forem para a cidade e não souberem dessa parte da terra, vocês vão passar necessidade. Mas minha filha, que está se formando lá na USP, ela diz que quando ela chegar na minha idade, ela voltaria para a roça. Não sei Sim. quando, né? Mas será que consegue, né? Tendo perdido esse vínculo? Pois é, isso que a gente fica muito preocupado. Tem que ter Suas esse filhas vínculo, estudam né? o quê, Isabel? Elas fazem que curso? Então, a minha filha, a caçula, a Kemi, ela tem 25 anos e ela está fazendo Belas Artes aqui na Rural, Sim. né? E a Tieme, que faz na USP, ela está fazendo fono, Fonoaudiologia, sim. fonoaudiologia. Seguindo um pouco a linha do pai, né? Da questão da saúde. Da saúde Então. física. Do avô, né? Isso, Do avô. isso. Do avô, não. Do avô. Ah, do avô. Era o pai que era acupunturista. Isso, tá. Meu pai era. Sim, Meu pai era sim. gostava da medicina milenar. Bom, então eu vou já pular para uma pergunta que não tem... A gente está batendo um papo importante para mim, muito importante, espero que seja importante para vocês também, para elucidar uma série de coisas, mas importante a gente meio que misturar as coisas. Já vou pular logo para uma coisa que a gente já conversou muito, Isabel, que é a questão da comercialização, né? Então, as feiras orgânicas foram um meio importante da comercialização de agricultores familiares orgânicos, né? O Instituto Maniva chegou a trabalhar nas feiras, né, com a barraca de tapioca. Trabalhamos em 5 feiras durante 5 anos e a gente pôde sentir como é difícil, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que isso aí, você já me falou muito sobre isso, eu acho importante você falar para quem está nos ouvindo e também para a Bibi e para o Renato, assim, o que você está achando da situação hoje da feira orgânica, inclusive da Glória, que é uma que você toda hora está me pedindo para fazer alguma coisa. Sim. Então, basicamente o Ser Orgânico abriu o circuito de feiras cariocas orgânicas do Rio de Janeiro. A gente participou de várias aberturas, Copacabana, Jardim Botânico. E a Glória eu tenho um carinho maior porque durante 8, 9 anos eu fiquei lá sendo feirante e produtora lá. E lá eu fiz muitos amigos. E o circuito de feiras, acho que foi um marco muito importante para muitos agricultores, porque antigamente era só a Glória, né? E teve essa abertura maior em outros bairros do Rio de Janeiro. Sim. Foi um marco bem interessante, né? Mas alguma coisa faltou com que fez que hoje em dia ela tá assim, eu não digo deteriorando, mas
tá faltando alguma coisa lá nessas feiras. Eu sinto assim, né, que as pessoas começaram a se esvaziar. Eu não sei se foi por causa da pandemia ou pelo tipo de comércio que hoje existe, né, tipo cestas, né, Pois é. sextantes. Eu ia falar sobre isso. E uma geração que passou também, que deixou de ir lá. Talvez uma renovação de pessoas que frequentem a feira está fazendo falta, né? Sim. É um outro tipo de logística que existe hoje, né? Mudou muito isso, né? Eu tive na feira que a gente teve barraca ali perto da Lagoa, né? No Jardim Botânico, e justamente conversei com o Douglas, que é um agricultor de Itaboraí, uma família de agricultura familiar também tradicional. E ele disse uma frase que eu achei importante, que ele falou assim, até uma coisa assim, um pouco pesada, que ele falou, os próprios feirantes deram um tiro no pé na hora que transformaram em cestas toda a relação deles com as pessoas que frequentavam, os consumidores, os comedores. Enfim, ele estava bem chateado com a diminuição, eu fiquei muito impressionada com a diminuição. Cheguei 11 horas na feira e praticamente estava terminada a feira. E quando ele disse isso, me deu conta. Ele falou assim, hoje o feirante chega, o agricultor chega na feira e ele já separa todas as cestas que ele vai ter que mandar, enviar. E o que sobra, às vezes, não é atrativo, ou então não é uma quantidade boa para vender. Mas, principalmente, o que ele falou é que não existe mais a relação face a face, né? O olho no olho, a troca, a conversa, que foi aquilo que me chamou a atenção quando eu te conheci. Quer dizer, essa conversa, né, que é onde você junta a roça com a cidade, onde você junta quem quer consumir uma coisa de uma outra forma e quem sabe como produzir isso, esse contato se perdeu na hora que, durante a pandemia, ele falou isso, que foi pós-pandemia que a coisa virou muito cestas. E aí eu acho que teve uma individualização, né, dessa coisa. Quer dizer, então, as pessoas até com certo medo, né? Enfim, queria um pouco soltar essa palavra aqui na mesa para a gente pensar junto aqui o que pode ter acontecido. Isso é uma observação. Acho que isso é um ponto interessante que não tinha me ocorrido. Essa alternativa entre a sexta e a feira. Então, isso quer dizer que você, Isabel, acha que a relação na feira é uma relação em que os consumidores, digamos, teriam, e os agricultores, a interação entre ambos teria um efeito bem mais positivo do que simplesmente vender uma cesta. É isso que você está dizendo? Economicamente, ele é favorável, porque você já leva o produto e já sai. Só que ficou uma coisa muito interpessoal, né? A relação de troca, da conversa, né? Porque a relação do feirante com o cliente vai muito mais além do que uma simples compra e venda. Existe uma história por trás. Eu estou te perguntando isso, Isabel, porque tem muita gente que... Estou falando agora da universidade, né? Muita gente que desenvolve estudos usando uma abordagem que eles chamam de comunidade que apoia a agricultura. E a cesta aparece como uma delas. Uma das formas de fazer isso. Agora, que eu estou entendendo do que você está dizendo, e eu concordo, tem muito pouco de comunidade na cesta, né? Porque eu até fiquei me perguntando que comunidade é essa que não se reúne. Na verdade, o que você faz é encomendar, né? É uma encomenda de entrega em domicílio, né? Mas buscar em algum lugar. Mas né? Pode não ser, né? Eu tenho um exemplo de uma CSA, né? Que é a comunidade... Aqui a gente fala que suporta a agricultura, né? Eu visitei um exemplo na Espanha que começou com uma família de produtores e uma família de consumidores e virou uma verdadeira comunidade, porque não só tem essa entrega das cestas, como tem sempre um evento mensal onde as pessoas se reúnem. E aí eu achei muito interessante porque uma das frases que eu ouvi foi assim, foi a primeira vez, a agricultora falando, né? Foi a primeira vez que eu vi o médico da cidade, é uma cidade pequena, chamada Cabra, lá em Córdoba, e 20 mil habitantes.
Ela disse, foi a primeira vez que eu vi o médico da cidade, que é a pessoa mais importante da cidade, dançando com a neta de um agricultor. Então, um idoso com uma criança dançando nesse momento de troca. Então, nesse momento de troca, todo mundo leva alguma coisa para colaborar, para não ficar pesado para ninguém. E há um momento de alegria, de troca, de celebração, né? Não, eu estava pensando, a Isabel falando que a gente está... Depois eu quero que você fale um pouquinho como é que foi tua relação com a rede ecológica também, né? Porque a rede ecológica é um grupo de consumidores, né? Que faz compras diretas de agricultores. E a gente enfatiza muito essa questão de que não é só a compra, né? A gente quer ser um grupo que também interage, apoia... sai dos supermercados, né? Um dos objetivos grandes da gente é se abastecer por fora dessa rede de supermercados que, na verdade, exclui, né? Não sei se você já teve alguma experiência com supermercado, mas exclui a grande parte dos agricultores familiares pela forma concentrada que é, né? E a gente também tem sentido, porque atualmente a gente tem sentido também uma dificuldade hoje também na rede, uma diminuição dos associados, e a gente tem percebido que como aumentou muito a oferta dos orgânicos, né, nos supermercados, tem muitas lojas, as cestas, né, porque eu sempre achei que as feiras e as cestas e esses grupos de consumo podem se reforçar mutuamente, ao invés de competir. Porque para a rede ecológica é muito importante a Feira da Glória, por exemplo, porque os agricultores trazem as coisas para a feira e para a rede ecológica também. A logística se dilui. Porque o transporte é uma das coisas que mais caro. Encarece a agricultura familiar, né? Essa comercialização em pequena escala. Transporte é caro. Não sei como é que você vê essa diferença. Assim, você participou da rede ecológica, né? Também, das feiras. E você está participando em cestas, Isabel? Você tá... Não, atualmente não estou participando de cestas, justamente pós-pandemia, né? Praticamente eu saí das feiras lá do circuito de feiras lá do Rio. Eu estou mais aqui localmente, né? Eu tento contribuir da melhor forma, porque a pandemia, junto com a pandemia, veio a morte da minha mãe. E nesse período a gente sabe que tem que cuidar da mãe, e é um período muito crucial. E meio que eu tive que abandonar a roça e aquela confusão geral. E agora que eu estou voltando a me recuperar devagarzinho, né? E agora definindo algumas produções, porque antigamente eu chegava a produzir 60 tipos de produtos. Nossa. Imagina, era uma loucura, eu estava ficando louca. Sim. O que você está... Não, eu ia te perguntar o que estava produzindo agora, assim. Então, agora eu tô de olho mais nos tomates, porque eu amo tomate, desde pequenininha meu pai planta tomate, e hoje eu estou tentando diversificar esses tomates, plantando os tomates gourmets que a Tereza conhece aí. E que as mudinhas vieram da Rural, do professor Abud, não é isso? O professor Abud não sabe disso, mas eu consegui algumas mudas dele. Eu acho que ele vai saber. Olha Abud, só. É para você, hein? Eu acho, fico pensando aqui, né, que existe uma... Eu sou sempre otimista, sempre acho que tem alguma saída, né? E eu fico vendo que tem umas pessoas hoje muito interessadas, pessoas diversas, muito interessadas em conhecer o que é a vida da roça, né? Então, o tal do turismo rural, né? Das visitas do campo. Aliás, eu vi isso lá no Rio Grande do Sul, no pessoal da Rede Ecovida, né? Será que a gente não podia inverter um pouco essa ordem das coisas? Em vez da gente querer o encontro por causa da compra dos alimentos, será que a gente não pode pensar numa alternativa de fazer visitas, promover visitas para que as pessoas... Porque só conversar com você e se as pessoas chegarem no seu sítio e virem a sua vida, eu acho que cai a ficha. E aí também tem essa história de você querer obter, que é um verbo meio coisa, mas enfim, você querer comprar aqueles alimentos para você ter na sua casa. Muda a tua relação com o próprio alimento que você está comprando, isso que eu quero dizer. Então, eu queria saber se você topa, de repente, olha, é uma solução a gente pensar em fazer um pequeno turismo rural aí, você ser piloto. Você topa ser piloto nessa ideia?
Eu digo, Tereza, que dessa vida nada a gente consegue sozinho. Eu tendo a parceria com a FAF, com a Annelise, até rola esse turismo rural aí meio doido, sabe? Eu digo doido, a vida do agricultor ela é muito dinâmica, entendeu? Então, a gente pode fazer tipo assim, podemos fazer um turismo rural cultural, Sim. entendeu? Não só ir lá para colher e degustar, como também, vamos aprender como é que faz uma compostagem, como é que a gente prepara um canteiro, como é que a gente molha X, como é que a gente faz um bio da vida aí. Sim. A gente pode Você mora misturar. numa comunidade, Isabel? Onde você mora é uma comunidade ou você mora mais isolada? Olha só, já foi um dia uma comunidade. Eu moro num assentamento, um dos 3 assentamentos que Seropédica tem. Sim. Eu digo que quando eu cheguei, há 30 anos atrás, haviam quase cerca de 50 pessoas nesse local, nesse assentamento. Hoje em dia, se tiver 4 pessoas e uma produzindo, que sou eu, é muito. As pessoas, ao longo do tempo, ao longo das gerações, foram deixando seus sítios por falta de muitas coisas. Política pública que não chega, entendeu? Sim. É uma água, é uma luz. Aquilo que você me falou também hoje, que foi a questão do PENAI, né? Que vocês tentaram fornecer para a merenda escolar e que não conseguiram. Fala um pouquinho disso. Então, o município de Seropédica, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer compras dos produtores aqui locais. Então, a gente não sabe que tipo de política acontece isso. Inclusive, acho que teve até uma manifestação essa semana sobre a Secretaria de Educação e a melhoria da merenda escolar, né, do município. Então, até a FAF tem esse engajamento de tentar ajudar os agricultores. Mas a gente tem que meio que desmistificar umas coisas, umas lendas que existem lá dentro da política deles lá. Eu prefiro nem comentar isso. Sei. Infelizmente, a gente tem uma das leis mais inteligentes, né, que é o PENAI, PA Sim. também, mas o PENAI, principalmente por conta da alimentação infantil, é uma lei que, quando você fala em outros lugares, né, fora do Brasil, as pessoas ficam pasmas como é que existe essa lei. E, no entanto, tem alguns empecilhos que a gente não entende por que ela não consegue ser executada, né? Com pessoas como você, que é uma pessoa super ativa, super participativa e que se engaja, que quer fazer, mas mesmo assim as coisas são meio emperradas, né? Então, dá uma tristeza, né? Eu fico bem triste de saber que as pessoas daquela área não podem comer os alimentos produzidos com tanto zelo, né? Com tanta dedicação. Exatamente. Vou te explicar um pouco. Você quer falar sobre o PENAI? Eu vou mudar de assunto. Não é porque eu ia voltar à questão que a Tereza colocou sobre o turismo rural. E por que eu te perguntei se onde você mora tinha uma comunidade ou não? Ainda tem, eu acho, um pesquisador francês, há muitos anos atrás, que ele escreveu muito sobre uma estratégia que ele chamava cesta de bens. Então, ele dizia a promoção, quer dizer, em lugar dos agricultores, era um pouco o que a Tereza falou, em lugar dos agricultores irem para a cidade oferecer seus produtos, ele pensava numa estratégia de trazer os consumidores para o meio rural. E aí, enfim, comercializar o que tinha para comercializar. Porém, na visão dele, essa estratégia implicava você ser capaz de oferecer mais do que a pessoa ia até a zona rural para comprar 1 quilo de tomate, digamos, né? Para usar o exemplo da Isabel. E por isso que ele chamava de cesta de bens. Isto é, a Isabel até logo reagiu, a gente podia fazer um turismo cultural. É um pouco isso, quer dizer, a partir da condição de agricultor, que tem lá bens para oferecer, produtos para oferecer, você tem que ter digamos assim, um conjunto de outras atividades, outras possibilidades que estimule as pessoas a irem até lá. Né? Sim. Mais do que comprar um produto que ele pode ir no supermercado e comprar. Sim. Ou vai na feira e compra, né?
era mais para lembrar isso. Eu tenho um colega até da Federal de Santa Catarina que andou adotando isso lá. Sim, e deu certo? Não sei. Não sabe. Não Temos sei. que chamar ele para o programa ele vai gostar. Para saber. Ele vai gostar. Mas era mais para colocar essa questão. Sim. Eu queria que a Bibi... Você pode falar um pouquinho sobre o PNAE para quem está nos ouvindo? Porque muita gente não sabe o que é PNAE, né? Tá. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Ele é um programa que existe desde as décadas de 50 e que fornece alimentação nas escolas, né? E que ele é considerado um dos maiores... O Renato acho que até sabe falar mais do que eu sobre isso, mas ele é um dos principais programas de garantia de segurança alimentar e nutricional, porque se percebeu que muitas crianças chegavam na escola com fome. E não ter a merenda escolar, né, influía, inclusive, no aprendizado. Então, ele foi instituído lá, Renato pode ir me complementando, né? Desde a década de 50, o governo federal envia, né, um recurso para os municípios, e os municípios complementam, né? E os municípios as prefeituras que dão a infraestrutura, a cozinha da escola, as cozinheiras, mas o governo federal manda um recurso por criança, né, para a compra dos alimentos. E em 2003, né, quando o CONSEA, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, foi instituído, veio primeiro o programa de aquisição de alimentos, porque se percebe que a fome não é a falta de produção de alimentos, né? A fome tem causas de acesso, de pobreza, de desigualdade de renda, de falta de emprego. Estou falando aqui, mas o Renato é muito mais especialista do que eu aqui. Já foi Ele presidente gostando de ouvir. do CONSEA, né? E aí surgiu essa ideia do programa de aquisição de alimentos, que para mim é um dos programas mais inovadores que a gente tem nesse século aqui, né, que começou em 2003, onde se pensou que se o governo envia o dinheiro para a prefeitura e esse dinheiro pode girar localmente, gerar emprego localmente e, além disso, oferecer para aquela população um alimento fresco produzido ali próximo, né? Porque durante muito tempo se comprava ultraprocessado, que a gente chama para alimentação. Na década de 60, eram aquelas formulinhas para fazer sopa pronta. Sim. Eram umas coisas assim. Então, se começou a dar a fazer projetos para que os agricultores pudessem vender diretamente para as escolas. Uhum. E tem um acréscimo para se o produto é orgânico, né? Ele tem um preço a mais. Sim. Tem uma série de dificuldades aí burocráticas que talvez a Isabel possa falar, porque tem que ter um selo... tem que ser agricultor familiar, então tem que ser o selo, etc. E o PA foi um grande sucesso, assim, ele se deu muito bem e se percebeu que existia, sim, produção local, porque muita gente argumentava que não tinha produção local para os municípios, né? Então, se mostrou que sim, e aí se deu um passo que foi... uma lei que diz que 30% dos recursos que o governo federal repassa para os municípios, no mínimo, deveriam ser comprados da agricultura familiar do próprio município, né? Então, é essa lei do PNAE aí que a gente está falando, né? Que aí também tem uma série de dificuldades para ser implementada. Sim. Mas ela existe, né? E aí depende um pouco dos agricultores se organizarem, da escola se organizar. Sim. Que acho que é isso que a Isabel está falando ali, que em Seropédica... Vocês nunca venderam ou já teve venda da agricultura familiar para o PNAE? Então, o que a gente conseguiu na época foi para rural. Mas para as escolas do município e para o estado, existe uma dificuldade gigantesca, a parte burocrática, né? E esse tipo de atuação, as políticas públicas têm que abraçar, né? E quando isso não rola nada. Essa é a grande verdade. E a boa vontade faz parte disso, né? Infelizmente, Seropédica não abraçou. Sabemos que o município de Mangaratiba, Paracambi, Nova Iguaçu, eles abraçaram, mas Seropédica ainda não. Ainda está engatinhando. E o que você acha que, talvez Renato possa complementar um pouco, o que é essa designação agricultura familiar, né? Por que às vezes, pelo menos o que eu soube, é que às vezes não se encaixa o agricultor, principalmente do Rio de Janeiro, né? Que sempre teve
uma carência e, por isso, complementação de várias profissões da mesma família. Eu me lembro que, pelo que eu entendi, a questão era basicamente essa, né? Era uma designação do que é agricultor familiar e, por não se encaixar nessa designação, não conseguiria acessar a política pública. É isso? Faz sentido? Faz. O Brasil é talvez um dos poucos países do mundo que criou uma diferenciação social na agricultura. Então, se no passado, quando eu estudei, por exemplo, a gente falava muito de pequena agricultura, de minifúndio, pequeno agricultor, a partir dos anos 90, passamos a falar de agricultor familiar, que é um recorte social, não tanto pelo tamanho, mas pela forma de organização. É um trabalho essencialmente familiar, embora ele preveja a possibilidade de contratação. É preciso que a família tenha parte da sua renda importante vinda daquela atividade. Então, de fato, é uma categoria social que nós criamos e que deu origem a uma diferenciação também que pouco existe no mundo. Nós somos também um dos poucos países que tem 2 ministérios para lidar com a agricultura. Nós temos o Ministério da Agricultura, que lida com a agricultura de grande porte, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que lida com esse segmento. Então, tem um corte aí no uso do recurso público. Vai um pouco na direção do que a Bibi estava falando. Então, você tem programas que são, a palavra é discricionários. Você discrimina quem pode, não é qualquer agricultor, como era no passado. No passado do Brasil era assim. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo que mandava biscoito para Manaus. Pra você ter uma ideia, de carreta. Uma grande indústria que vencia a concorrência da merenda escolar, que era unificada, e mandava uma carreta a 3.000 quilômetros de distância com biscoito para abastecer a merenda escolar de Manaus, o que é um contrassenso completo. A descentralização da merenda e esta diferenciação da agricultura foi um enorme salto do Brasil. Então, por isso é que você tem programas, como é o caso do PNAE, pelo menos uma parte do recurso do PNAE, só pode ser acessado por quem se credencia como agricultor familiar. Então, é uma vantagem, porque se no passado o crédito rural era único, portanto os pequenos quase não tinham acesso, depois dessa inovação que a Bibi estava falando, você tem um crédito que só pode ser acessado por esse setor. Então, você está dizendo, este recurso público vai para este grupo. Então, você já diferenciou. Agora, é claro que isso cria exigências, que a Isabel estava dizendo. Eu sei que muitas vezes há exageros nisso, né? Mas a gente tem que reconhecer que a necessidade de ser reconhecido como agricultor familiar é muito importante para garantir esse acesso diferenciado. O problema, eu estou um pouco desatualizado, que faz tempo que eu não pesquiso isso no Rio, mas no passado, que eu pesquisava isso no estado do Rio, o problema do estado do Rio não era tanto a burocracia, era uma assistência técnica e extensão rural sofrível. Sim, explica um pouquinho isso para quem está hoje. Porque o Rio tinha uma... O Rio era um estado que devolvia recursos, por exemplo, do Pronaf. Devolvia, porque não usava. Por que não usava? Porque não tinha assistência técnica que apoiasse os agricultores para acessar os produtos. Explica um pouquinho, explica um pouquinho o que é recurso do Pronaf. O que é o Pronaf? O Pronaf é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. É o principal programa de crédito para a agricultura familiar. Não é exatamente o PNAE e o PAA, porque ele é crédito. Ele tem um pouco de orientação, crédito para algumas coisas, mas é um programa de crédito. Só que ele é específico para esse setor. E acessar o Pronaf, passa pelos bancos, etc., supõe assistência técnica. Como o PA e o PNAE também. Então, a Bibi tem toda a razão, o PA foi talvez, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar foi talvez a principal inovação que tivemos nessa área. Por quê? Porque era um programa que praticava o que a gente chama de intersetorialidade. Então, ele criava mercado para quem não tinha e promovia acesso para quem tinha dificuldade. Então, compro produtos do agricultor familiar que não tem mercado garantido e entrego alimentação para crianças, sobretudo, ou para a população de baixa renda ou que tem dificuldade. Isso é uma genialidade, isso. Né? Nasceu no Conselho isso em 2003.
Agora, aí tem uma questão importante. Você está fazendo um uso de recurso público discricionário. Isto é um recurso para o qual... ao qual só pode acessar este tipo de agricultor, não é para qualquer um. Sim. O que o PNAE fez foi aproveitar a porta que o PA abriu. Então, o PA abriu a possibilidade de você usar dinheiro público desse jeito. Sim. Em lugar de você fazer concorrência aberta, para que qualquer um pode participar, quando você faz concorrência aberta numa sociedade muito desigual... Sim, como é a nossa. Como é a nossa, a desigualdade só se cristaliza. Terão acesso a esses editais os que têm melhores condições de ter acesso. Sim. Se você quer promover equidade, você tem que tratar desigualmente os desiguais. Sim. Então, o que o PA fazia é tratar desigualmente os desiguais para dizer, este recurso é para agricultor que tem dificuldade. Sim. Especialmente os assentados, né? Começou principalmente os assentados. O que o PNAE fez, que a Bibi disse, deixa eu dar um dado que é importante. O PNAE é o maior programa de alimentação escolar gratuita do mundo. Gratuita. Eu não sei o dado agora, Sim. mas deve oferecer cerca de 48 milhões de refeições por dia. Nossa Senhora. Eu me lembro que alguém falou para mim, é uma Espanha, é equivalente a um país da Europa. Porque é gratuito, né? Todo lugar tem alimentação escolar, a nossa é gratuita. E a outra é que a alimentação escolar começou nos anos 50, que a Bibi falou com o José de Castro, era uma alimentação escolar que se baseava em doação. Posteriormente, ela se tornou um programa público com orçamento. Então, o Brasil também é um dos poucos países que tem um orçamento público destinado a comprar alimentos. Sim. O que a lei e a modificação da lei em 2009 fez foi dizer, do recurso que o governo federal transfere para os municípios, e é um recurso que é transferido, que se chama de transferência per capita, depende do número de estudantes matriculados, deste recurso, o município é obrigado a gastar 30% na compra local, pelo menos. O problema, e acho que é isso que a Isabel estava falando sobre seropédica, isso não acontece mecanicamente. Então, ou o município, os gestores municipais têm vontade política de fazer isso acontecer, e os agricultores, um mínimo de organização para aceder ao programa, ou ele não ocorre. Sim. A lei permite exceções. Entendi. Tem exceções que não dá para comprar os 30%. Alguns lugares usam a exceção como regra para não fazer. Entendi. Entendeu? Eu vi recentemente o Vitor, né, do MDA, me mostrou uma lista dos municípios do Rio de Janeiro, que são mais de 90, se não me engano, 98, e alguns que não usam, 0, né? Aí eu fiquei pensando, gente, então o dinheiro é disponível, mas ele volta por não ter como utilizá-lo de uma forma... E aí tem um papel muito relevante que o governo do estado tinha que cumprir, que era um pouco de dar apoio e estimular e induzir, eu diria, as administrações municipais a aderirem. Pois é, isso que eu ia perguntar. Existe assistência técnica, né, agrícola. Por que não existe assistência técnica para comercialização, que é uma coisa tão necessária, como se fosse uma segunda etapa da atividade? Eu posso arriscar uma opinião aqui, eu tenho essa opinião. Porque o abastecimento alimentar no Rio de Janeiro é essencialmente conduzido por uma lógica privada. Tá. Você quase não tem ação pública no abastecimento. Por isso que programas como o PNAE, o PA, iniciativas como a Rede Ecológica, como as feiras, elas são importantes porque elas vão criando canais alternativos. Sim. Mas o Rio, justamente pela fragilidade da ação estadual e em alguns municípios, o Rio é um lugar onde o que a gente come, onde come, como come, onde compra, é dado pela lógica privada. Sim. Você vai nos equipamentos privados e compra. Você tem muito pouco de ação pública que incida. Por isso é que não tem assistência técnica para comercialização, ou se tem, ela é muito pequena. Mal tem para a questão agrícola, que dirá para... É uma pena, mas é assim. Né? É uma pena. Bom, acho que a gente está mais ou menos chegando num ponto que a gente tem que começar a pensar em terminar nosso papo, mas eu queria que você fizesse uma conclusão, Isabel, do que você... Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Enfim... para a gente sair daqui pensando, né? Cada um pensando o que a gente pode fazer. Que a gente sempre pode fazer alguma coisa, né?
Então, eu queria agradecer a Bibi e falar um pouco da rede ecológica, né, que eu não falei. A gente conheceu a rede ecológica através da formação do Grupo Ser Orgânico, mas antes disso, acho que João Pimenta já conhecia um pouco de vocês, mas foi através da formação desse grupo, né, que foi a venda de produtos que nós tínhamos e tínhamos dificuldade relativa à questão da logística, né? E a rede ecológica foi uma mãe nesse momento, né? Lá atrás eles nos abraçaram, né? Nos organizaram, fomos obrigados a nos organizar também, que o agricultor tem muito disso, que é um pouco desorganizado, não vou mentir, porque é aquilo que eu falo, é tanta dinâmica dentro daquela pequena área que a gente realmente deixa algumas coisas a desejar. Então, eu agradeço muito a rede ecológica, né? Que a princípio, né, nos abraçou muito, né? E agradeço a Tereza também, e isso que ele falou é exatamente isso mesmo que acontece dentro do município de Seropédica. Tem que ter boa vontade e os agricultores também se organizarem, né? E a gente já vem lutando isso há muito tempo, há muito tempo. Esse ano eu vou fazer quase 19 anos de orgânico, só de orgânico, de agricultura convencional lá atrás, né? Então, imagina quanto tempo que a gente já vem lutando com relação a essa questão da compra da merenda escolar. E nada acontece, né? Só Deus mesmo olhando. Isabel, essa transição sua de convencional para orgânico, ela foi muito custosa? Não, essa questão de você ser orgânico, eu digo que é muito abraçar. Porque antes de qualquer coisa, a primeira coisa que o agricultor pensa é em ganhar. E dentro de uma agricultura agroecológica e orgânica não é dessa forma, é completamente ao contrário. Se você não tiver amor por aquilo que você faz, você acaba botando dinheiro na frente e fazendo besteira. Porque a gente vê isso, os colegas fazendo, e a gente fica pensando o amor primeiro e depois o dinheiro. E você nunca você tem algum apoio da Embrapa, que fica aí em frente à Rural? Então, a Embrapa, ela dá apoio da seguinte forma, através de cursos, né? Através de visitas que eles fazem, né? É dessa forma que eles nos apoiam, mostrando tecnologias que a gente fala, né? Dos adubos Porque tem um pessoal de fermentados. agroecologia dessa Embrapa aí, não tem? Na frente da Rural? Tem a Fazendinha Agroecológica curso superior. E tem a Pesagro também, né? Tem a Pesagro também. Seropédica, gente, é agraciado, muito, muito agraciado pela Pesagro, pela Embrapa, pela Rural, pela Emater. Gente, olha quanta instituição em volta da gente. Então parece, para mim, me soa como uma coisa completamente estranha vocês estarem cercados de tanto possível apoio e não estarem conseguindo, por exemplo, botar na merenda escolar local. Para mim não faz o menor sentido isso. Vamos tentar descobrir. É para todo mundo, né? Não, a Rural tem nos ajudado nisso. A Rural tem nos ajudado. Mas algo acontece lá dentro da política que isso daí não é uma coisa muito boa, né? Eu acredito. E o fornecimento para o RU da Rural tem acontecido ou não? Para o restaurante universitário? Por enquanto não. Por enquanto eu acredito que está terceirizado. Está terceirizado. E engraçado que tem uma feira orgânica, né? Tem uma feira orgânica na Rural, às quartas-feiras, que eu pude conhecer agora semana passada. Isso mesmo. A feira, quem são os clientes dessa feira? Não é a própria Rural, não. São as pessoas que trabalham ali, que estudam ali. Ou seja, os professores. São estudantes, são professores, são funcionários. Sim. Eles todos têm acesso a essa comida de verdade, né? Sim, exatamente. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está acabando e... Agradeço muito, Renato, Bibi. Foi uma delícia escutar vocês, aprendi bastante. As fichas caíram. E Isabel, né? Nem se fala, como sempre, conversar com você é muito, muito bom. E ter você perto da gente é muito bom também. Tá bom, Isabel? Obrigada pela sua presença. Vamos pensar em coisas, vamos pensar em formas de colaborar e vamos continuar conversando. Tá bom? É fazer que o agricultor seja visível, não invisível. Nós existimos, nós produzimos. Eu que agradeço a todos vocês. Isso aí. Obrigado, um prazer, Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Muito obrigada a você que assistiu ao Fala Agricultor.
Roteiro e produção foram meus, gravação e edição pela Sal Estúdio e patrocínio dos amigos do Maniva. Se você tiver alguma sugestão, manda para o nosso Instagram, instituto.maniva, e até a próxima.